Aleluia, glória a Deus. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no cabelo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. O que você sabe sobre o sexo? É sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Que vocês já possam chegar por aqui, compartilhando, possam chegar deixando seus comentários. O seu like também é muito importante. E eu quero desde já cumprimentá-los com meu bom dia, boa tarde, boa noite. E mais um vídeo do nosso canal. Nós vamos falar à luz da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre isso, sobre este assunto, sobre o sexo. Baseando-se nos conceitos do mundo, quanto mais cedo o mundo aí fora fala, que quanto mais cedo se inicia a experiência com sexo, melhor é para que se adquira o entendimento sobre o assunto, experiência sobre o assunto, será melhor o desempenho daquele que começa cedo. Mas será que é isso mesmo que é verdade? Será que é isso mesmo que a Bíblia fala? É isso que a Bíblia ensina? Será que se entregar ao sexo sem conhecer bem qual que é o seu propósito, será que isso é o certo? Será que nós se entregarmos ao sexo, muitas vezes sem ter aquela responsabilidade necessária que nós precisamos ter para lidar depois com o quê? Com as consequências que virão. Será que isso daí é a melhor opção? Bom, a única fonte segura que nós temos para responder essas perguntas é a Bíblia. A Bíblia tem todas as respostas para todas as situações. Tudo aquilo que você precisar, você tiver dúvida, a Bíblia, ela nos esclarece. Ninguém melhor para nos ensinar sobre o sexo do que aquele que criou o sexo. Não é verdade? Então, preste atenção. A palavra do Senhor, ela nos dá base para nós falarmos sobre esse assunto? Sim. Porque o sexo, ele é capaz de gerar em nós um dos maiores prazeres que um ser humano ele pode experimentar na sua vida. Então, é algo que mexe com os sentimentos, mexe com as emoções. O grande problema é que isso pode acontecer tanto de maneira positiva como de maneira negativa. Você quer ver como? Então fica comigo até o final desse vídeo para você poder entender, para que eu possa te esclarecer melhor. Apesar do sexo ter sido criado por Deus como algo bom, puro, perfeito, após a entrada, de Adão e Eva no mundo, o homem adquiriu a capacidade de também utilizar para o mal. Sim, com certeza, muitos utilizam para o mal, aquilo que era para ser muito bom. A única possibilidade que temos de desfrutar de todos os benefícios que o sexo nos proporciona, de tudo aquilo que tem de bom durante um ato sexual, muita gente deixou de desfrutar. Muita gente estão sendo dominados e sendo aprisionados pelo sexo. Você sabia disso? Estão se voltando para as coisas de Deus de maneira incorreta. Estão deixando ser presos. Pessoas que não sabem fazer outra coisa, não sabem pensar em outra coisa, e estão distorcendo os ensinamentos de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus. Deus, ele não só criou o sexo, mas como ele fez também dele um mandamento. Você sabia disso? Sim. Na primeira vez que ele falou para o homem, a ordem de Deus foi essa: sejam férteis, multipliquem-se. Essa foi a ordem de Deus. Algo que só era possível como? Através do sexo. Uma outra direção que Deus deu ao homem, que foi relativo a esse assunto que nós estamos falando, relativo ao sexo,
foi que em um determinado momento da sua vida, ele deveria deixar seus pais, sua mãe, e se unir à sua mulher. Então a palavra de Deus nos diz, né? Portanto, deixará, né, o homem, o seu pai, a sua mãe, e ambos serão uma só carne. Mas ao mesmo tempo que o sexo tem o poder de multiplicar e gerar novas vidas, ele também tem o poder de unir duas pessoas em uma só carne. Sim, com certeza. Então, amados, sexo, ele exige responsabilidade e entendimento daquilo que você está fazendo. Por essa razão, é fundamental compreender não só o poder que existe no sexo, mas principalmente os seus propósitos e os princípios pelos quais Deus o criou. Talvez eu estou falando com pessoas que não sabem quais são esses princípios, mas a Bíblia nos fala que o primeiro princípio do sexo é feito por Deus, designado por Deus, é o de formar famílias. Sim, não apenas gerar filhos. Afinal, a vida de uma criança depende de cuidados, depende de responsabilidade, necessita de amor, carinho, sustento. Inclusive, tudo isso aí é responsabilidade de quem? Dos pais. Não é verdade? A educação, a formação do caráter de uma criança. Nós não podemos passar para outras pessoas essa responsabilidade. Não é só simplesmente pegar, colocar no mundo sem se preocupar com isso. E se desviar do principal propósito do sexo. Nós não podemos nos desviar. Se você não quer que isso aconteça, então você deve se desviar. Porque, na verdade, é o que vai acabar acontecendo se você fazer isso sem responsabilidade, sem temer a Deus, sem se preocupar com as consequências, sem pensar no que vai acontecer depois. Outra coisa que eu quero falar para vocês, outro princípio de Deus para o sexo é o compromisso, que muita gente não tem. Muita gente, hoje, a maioria das pessoas, né, não quero aqui generalizar, fazem sexos descompromissados. Às vezes não sabem nem com quem que estão tendo relação. Quantas pessoas tiveram filhos, né? Quantas mulheres não sabem nem de quem é a criança. Sexo descompromissados, fora do casamento. Então preste atenção no que papai está dizendo para você aqui hoje. Você que talvez esteja indo por esse caminho, ou você que está pensando em tomar esse caminho. A Bíblia, ela não considera o sexo por si só como um casamento. Tem gente que fala, não, mas se uniu, teve relação, já está casado. Hoje em dia não funciona mais assim não, irmãos. Não é assim. E a Bíblia ensina que antes da relação sexual entre um casal, é preciso haver um testemunho público de compromisso diante da lei de Deus e dos homens. E a relação sexual que concilida o casamento diante de Deus, é a partir daí que os dois se tornam uma só carne. Depois que tudo isso for feito, depois de todos esses, essas coisas que nós temos que fazer diante de Deus, diante dos homens, sim, o sexo não é a primeira coisa a ser feita. O sexo, diante da palavra de Deus, é a última coisa a ser feita. Para quê? Para que os dois se tornem uma só carne. A Bíblia ensina que a partir daquele momento, quando os dois se casam, o corpo do homem pertence à sua esposa e o corpo da esposa pertence ao homem. E nenhum dos dois, eles podem se negar um ao outro, podem se privarem de negar, esse prazer para o outro. E aí que nós podemos compreender o importante propósito do sexo. É a partir daí que nós podemos compreender. Como assim, irmã Solange? É proporcionar prazer ao outro.
O outro, ele é dono do seu corpo, não é mais seu corpo. Isso é Bíblia, irmãos, é a Bíblia que está dizendo. O sexo é dar ao outro o que lhe pertence. Sim, por essa razão que o alto prazer, que é fruto da masturbação, aonde eu deixei um vídeo no canal anteriormente, falando sobre a masturbação, que é muito importante que você também assista esse vídeo. É por isso que muitas das vezes o negar, né, aquilo que é direito do outro, do seu cônjuge, por esta razão muitas pessoas entram para o caminho da masturbação. É uma deturbação de sexo. O princípio bíblico do prazer sexual é proporcioná-lo não a si próprio, mas ao seu cônjuge. Preste atenção como isso é importante. Qualquer relação sexual fora do casamento, independente do contexto que ela seja, é imoralidade sexual, considerada por Deus como prostituição. Então veja como é sério isso. O termo grego utilizado para relações sexuais ilícitas é um texto muito complicado até de se falar. Se você nunca ouviu falar sobre isso, é muito importante que você porneia. Porneia é o que quer dizer, podendo se dizer sobre isso quando uma das pessoas é casada. Fornicação. Sim, se a relação sexual for entre duas pessoas solteiras, preste atenção. Essa palavra que eu acabei de falar se enquadra nisso, fornicação. O que é incesto? Incesto também é proibido por Deus. Incesto, o sexo que envolve o incesto, é quando envolve parentes, pessoas do mesmo sangue. Deus também condena esse tipo de sexo. Homossexualidade, o que é que Deus condena? Quando a pessoa se envolve com a outra do mesmo sexo, também é condenável aos olhos de Deus. Outro tipo de sexo condenável, pedofilia, pessoa que tem desejo por criança, pessoas que têm relações sexuais com criança, é outra coisa que Deus também abomina. E a bestialidade, o que é isso, irmã Solange? É uma pessoa se envolver com um humano, é um humano se envolver com um animal. Tá entendendo? Então são tipos de sexo as quais Deus ele condena. As consequências para quem pratica a imoralidade sexual são quase sempre destruidoras. Eu estou falando com pessoas que mal sabem desse assunto, porque é um tabu muito grande, as igrejas não falam sobre isso, mas é necessário, amado, ser falado. Nós precisamos abrir os olhos dos jovens, dos irmãos, das irmãs, das meninas, das moças, e falar o que é certo, o que é errado diante de uma relação sexual. Como é que as coisas são feitas pela luz da palavra de Deus. Esse vídeo é um conteúdo muito importante. Como a irmã está dizendo aqui, eu tenho vergonha de falar sobre esse assunto. Sim, porque às vezes a moça, né, a jovem, ela não tem essa liberdade, essa intimidade de falar com a sua mãe, nem com seu pai, nem com ninguém. Então é necessário que alguém fale, que alguém entre nesse assunto e ensine os pastores, as igrejas. Tem que ter encontro de casais. Eu, irmão, dou palestras para encontros de casais. Eu dou palestras para senhoras, chá de mulheres, conferências. Então a gente está meio que acostumado já a falar sobre esses assuntos. Então preste atenção. As consequências para quem pratica a imoralidade sexual, como eu acabei de falar para vocês, são muito, quase sempre, né, destruidoras. De alguma forma, elas vão acabar te destruindo, principalmente você que é cristão, principalmente você que quer ter uma vida com Deus, quer fazer as coisas certinha, né?
quer fazer as coisas certinha com Deus. Então preste atenção, não deixa essas coisas tirar você da comunhão com Deus. Não deixa essas coisas te aprisionar. Porque essas coisas, o sexo ilícito, o sexo moral, o sexo antes do casamento e outros tipos de sexo que eu relatei para vocês aqui, que são condenáveis pela palavra de Deus, essas coisas te afastam de Deus. Isso é coisa muito séria, irmãos. Nós temos que pensar muito antes de fazer qualquer coisa que venha profanar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E quando nós cometemos esse tipo de atitude, desses sexos ilícitos, nós estamos fazendo o quê? Uma aliança com a prostituição. Então nós devemos ter muito cuidado. Mas será que o pecado sexual está relacionado somente, irmã Solange, ao ato físico? Ou ele começa antes disso? Talvez você me pergunte isso. Já me perguntaram, na verdade já me perguntaram. Então eu vou te falar pela palavra. Jesus disse que qualquer um que colocar os olhos em cima de uma mulher para cobiçá-la, preste atenção, já adulterou com ela em seu coração. Então essa passagem que Jesus está relatando aqui para nós, nos revela que o pecado sexual começa muito antes do que normalmente se imagina. Ele já começa no olhar, né? Então a gente tem que vigiar muito nesse ponto de ficarmos olhando e deixar aquilo descer para o coração. Mas também é claro que não se trata também só de um simples olhar, sabe? Um olhar sem maldade. Vai além de você apreciar a beleza ou você ter uma atração natural pela pessoa. Vai além disso. O pecado é em você desejar alguém que não te pertence. Ou você ficar olhando para aquela pessoa e imaginando coisas que são pecaminosas. Então veja bem, muitas vezes esses desejos sexuais pecaminosos atua na mulher de forma diferente do que atua no homem. São duas atuações diferentes. Então, enquanto no homem está mais ligado ao desejo no olhar, geralmente na mulher está no comportamento sexual e na exposição do corpo. Então veja bem, para que seja desejada, né? Então atua na mulher de um jeito e atua no homem de uma outra forma. A palavra grega utilizada para a Bíblia se referir a esse tipo de pecado é aquela palavrinha também muito difícil que eu anotei aqui para vocês, que se refere a esse tipo de pecado. É uma palavra difícil também de se pronunciar. É asélgia. É muito complicado. Ela está associada a uma série de desejos pecaminosos sexuais, que pode ser traduzida como lascívia, luxúria, sensualidade, pornografia. Mas também ela está ligada a uma completa devassidão e indecência. Então veja bem, querido, quando já não há preocupação com testemunho, né? Que isso quer dizer, quando não há preocupação com testemunho diante das pessoas, o desejo pelo sexo e a busca por satisfação já se tornaram muito mais importantes que a sua obediência ao temor a Deus. Então você tem que prestar muita atenção nisso, nesse detalhe. Se o seu desejo, né, em sexo, em seu desejo o tempo todo, você pensa nisso, você deseja nisso, você não consegue controlar, isso está mais importante para você do que a sua vida com Deus. Então eu vou falar para você de um grande perigo. O perigo desse tipo de pecado é que ele quase sempre começa aparentemente de uma forma inofensiva. Irmã Solange, é verdade, sim. Muitas vezes trata-se apenas de uma foto que você publicou.
ou de um perfil que você começou a seguir nas redes sociais, porque também acontece muito por esse caminho. A questão é que com o tempo, aquilo que um dia foi casual pode se tornar um hábito. Você entende? Você está conseguindo entender? O hábito é em um vício completamente. O que esse vício vai fazer comigo, irmã Solange? Ele vai se tornar uma destruição na sua vida. Então, observe o que o Espírito Santo está falando com você aqui hoje. Quando Jesus, ele chega a dar uma das suas declarações, eu creio que a declaração mais radical de Jesus contra o pecado, nós encontramos na Bíblia. Onde Jesus, ele está dizendo, né, Mateus capítulo 5, versículo 29, se o seu olho direito o fizer pecar, arranca-o e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo de que todo ele ser lançado no inferno. Isso aqui é muito sério, irmãos. Isso aqui é muito sério. Essa palavra aqui não é para qualquer um, não. Não é qualquer um que recebe essa palavra, não. E ele continua dizendo, Mateus capítulo 5, versículo 30. E se sua mão direita fizer pecar, corte-a, lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir com ele todo para o inferno. Preste atenção. Como eu disse para vocês, não é todo mundo que aceita essa palavra, não. Além do pecado sexual ser capaz de comprometer completamente a vida sentimental, psicológica, social de uma pessoa, de um cidadão, ela pode ter uma consequência muito pior. Sim, porque vai aparecer desejos desenfreados. A pessoa que vai dando lugar, vai dando vazão, né, para essas coisas, ela começa a fazer coisas que ela, sabe, como diz o ditado aí fora, que até Deus duvida. E a condenação, hein? E a condenação da pessoa depois, como é que fica? Porque o diabo ajuda a fazer, mas ele mesmo mostra. O diabo, ele prepara a cama, mas ele depois, ele sopra no ventilador tudo aquilo que você fez. Não há nada, a Bíblia diz que não há nada oculto diante dos olhos de Deus. Por isso que a Bíblia ela é taxativa em afirmar que uma atitude contra o pecado precisa ser radical. Para você andar em santidade, sabe, isso daí, querido, não é uma opção. Andar em santidade é um mandamento. Não é uma coisa que você vai decidir se você quer andar ou não quer andar. Isso daí é um mandamento. Quem viver na impureza, praticando a imoralidade sexual, ou se alimentando de desejos sexuais ilícitos, seja em si próprio ou até mesmo nos outros, não herdará. Não sou eu que estou dizendo não, viu, irmãos? É a palavra de Deus que está dizendo. Não herdará o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qual que é o caminho, irmã Solange? O caminho é o arrependimento, não tem outro caminho. Jesus Cristo, ele está pronto para perdoar, purificar, limpar todo aquele que se arrepende do pecado e decide viver uma vida nova. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Mas nós precisamos, amado, a gente não pode ser crentes cristãos bitolados, não. Que não querem saber. Tem gente que nem assiste esse vídeo, você sabia disso? Nem sobre sexo, nem sobre masturbação. São crentes que estão querendo continuar, sabe, surdo, mudo e cego, porque não quer ouvir o que a palavra de Deus fala. Pessoas que se escandalizam. Mas alguém tem que falar, precisa ser falado. Você precisa uma decisão, tomar uma decisão. E essa decisão, ela tem que vir seguida de uma mudança de comportamento. Você precisa sim, urgentemente, Jesus, ele é o único que pode transformar nossas mentes, restaurar completamente as nossas vidas. Não tem outra pessoa que pode fazer isso não, só Jesus. Independente daquilo que nós já fizemos, que já experimentamos, sabe? Jesus é o único que pode, nessa área da nossa vida,
Em Cristo, nós somos nova criatura. E tudo se fez novo. Inclusive a nossa vida sexual. Inclusive a sexualidade na nossa vida. A vontade de Deus, preste atenção, é que tanto o homem quanto a mulher se guardem, se preservem para o casamento. Se já são, a irmã Ieda está falando parabéns pela palavra. Oi, irmã Ieda, não é fácil não, querida, mas alguém tem que falar, não é verdade? Então, a vontade de Deus é essa, amados, que vocês se guardem, que vocês se preservem. Ah, irmã Solange, mas eu não estou suportando. Se guarde, minha amada. Mas eu tive experiência uma vida inteira, eu não sei se eu vou conseguir resistir. Eu não sei se eu vou conseguir. Vai, se você entrar, aleluia, para o jejum, para a oração. Uma coisa eu vou te dizer, são 2 remédios maravilhosos para queimar a sua carne. Então Deus está dizendo para você aqui hoje, se guarde, minha filha. Se guarde, meu filho. Não fique com um e com o outro, sabe? Você não precisa disso, porque o homem, ele não vai casar com uma mulher, preste atenção, se tiver 2 mulheres, uma que se guarda, uma que é discreta, uma que vive uma vida decente diante de Deus, e ele sair com uma outra, que deita, que rola, que faz tudo que ele quer, na hora dele casar, você pode ter certeza que ele vai escolher aquela que é discreta, aquela que não anda com um e com o outro. E se ele escolher aquela que anda com um e com o outro, você pode ter certeza que vai ter consequência lá na frente. Lá na frente vai ser jogado na cara. Então, por isso é que você tem que se guardar. A ordem de Deus para um casal que tem dificuldades, né, está tendo dificuldades para se controlar, alguém que está aí, que conheceu uma pessoa, sabe, assumam um compromisso. Assumam através de quê? Do casamento. É claro que permanecer virgem, tem muitas moças que optam até o casamento. Sim, é o certo, é a melhor opção. Na verdade, não é nem opção, é Deus, aleluia, perante a luz da palavra, que diz que nós temos que permanecer puras. É difícil hoje isso, irmã Solange, é quase impossível. Mas eu estou falando com aquelas que ainda são. Então se preserve até o casamento. Eu sei que é um desafio muito grande, não é fácil, porque hoje se você não andar conforme os rudimentos do mundo, né? Não sei se a palavra certa é essa. Se você não andar, você é excluído de grupinhos, você é chamada de careta. Então você tem que ser uma menina ou um rapaz que já resolveu isso na sua vida sexual, que já não tem mais esse problema, senão você vai sofrer um bullying. Então veja só, muitos acabam fazendo, cedendo, se entregando por causa da pressão da sociedade, que cada dia mais incentivam essa prática. Incentivam através de novelas, de séries, incentivam na escola, meu Deus do céu, sabe? Eles incentivam o quê? O envolvimento precoce com o sexo. Então, amados, é necessário conversar sobre isso. Mas a verdade não é só a Bíblia, como até mesmo estudos científicos. Vou falar para você agora de uma coisa que não é sobre Bíblia, revelam que a antecipação sexual gera sentimentos como instabilidade emocional, ciúmes. A pessoa desenvolve uma predisposição à infidelidade conjugal. Tem tudo isso aí, mais um pouco. Então, queridos, é preciso ter fé, sabedoria, paciência para esperar em Deus. É difícil, mas não é impossível. Sabe? Não é abraçando qualquer relacionamento que aparece pela sua frente. Manuel está dizendo, eu queria fazer uma contribuição, a irmã pode me passar o Pix
Posso sim, irmão Manuel, não tenho costume não. Mas eu passo sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, meu Pix está na capa do meu canal. Gente, deixa eu aproveitar o ensejo aqui. Foi muito bom, irmão Manuel. Foi o Espírito Santo que usou o irmão Manuel agora para pedir o meu Pix. Sabe por quê, queridos? Porque eu quero falar para vocês um negócio. Tem uma pessoa, presta muita atenção, um filho de Satanás aí que está usando meu nome para pedir dinheiro para um orfanato. E essa pessoa não está só no meu canal, essa pessoa está em vários canais. E ela foi no meu canal, copiou a minha foto e fica dizendo que é para um orfanato. Eu quero falar para vocês que não sou eu, não se trata da minha pessoa. E eu quero que vocês denunciem esse perfil. Então, irmão Manuel, o meu Pix da pastora Solange Santos está na capa do meu canal do YouTube. É Ministério Solange Santos @outlook.com. Esse é o nome do meu Pix, é um e-mail. Ministério, tudo junto, com letra minúscula. Vou repetir, Ministério Solange Santos @outlook.com. Então, amados, vamos prosseguir aqui para o assunto. Você não pode ser um produto que as pessoas... Não, Viviane, você fez certo sim, é aquele também, viu, amada? Pode ficar em paz. Depois eu converso com você, minha querida. Eu tenho 2 Pix. Olha, preste atenção. Você não pode ser um produto descartável, viu? Que qualquer pessoa pega, descarta, pega, usa e descarta. É isso que o inimigo quer, sabe? É isso que ele quer fazer na sua vida. Então veja só. Não abrace relacionamento fora do tempo, fora do propósito de Deus. Isso é muito sério, sabe? Não abrace relacionamentos que estão fora das suas condições para um casamento agora. Não abrace relacionamentos agora. Se firme com Deus. Busque a Deus, que a Bíblia diz que os casados, eles não têm tanto tempo para fazer as coisas de Deus. Porque eles têm o marido, têm a esposa, têm os filhos. Então, Paulo, ele indica para quem é solteiro que continue solteiro por mais tempo, se possível for, fazer igual ele, né? Que nunca se casou, nunca teve contato com mulher. Por isso, queridos, aproveitem bem o seu tempo de solteiro com Deus, sabe? Enquanto isso, o melhor, o ideal, é você conhecer melhor a Deus e conhecer também a pessoa que está do seu lado. Cuidado com essa conversa. Ah, não, que eu tenho que casar logo, que é melhor casar do que abrasar. Eu já vi muitos casamentos destruídos por causa disso, viu, amados? Eu já fiz. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vi muitas pessoas casarem. Não, tem que casar logo. Ai, porque... Não, meu filho, o seu problema não era casar logo. O seu problema era jejuar. Era buscar em Deus, né, a calmaria. Muitas pessoas, elas ignoram o fato que Deus, ele fez o quê? Ele estabeleceu a amizade e o compromisso. Como assim, irmã Solange? Tudo isso tem que ser visto antes de você se casar. A amizade, o compromisso, os pontos principais de um bom relacionamento, e não o sexo. Tem gente que conhece a pessoa hoje mesmo já vai para um motel, sabe? Conhece a pessoa agora e a primeira coisa que faz é sexo. Depois é que vai parar para pensar, depois é que vai pensar se vai casar, o que vai fazer. Não, querido, o sexo não é a primeira coisa a ser feita. Além de que, sabe, muitas das vezes isso acontece por uma simples atração física, sabe? Às vezes é uma atração física, então você tem que dar um tempo ao tempo. Você é fundamental. Para você escolher uma pessoa, você precisa, sabe, conhecer a pessoa, não já sair se entregando de corpo, alma e espírito. Conheça as suas motivações,
Conheça os seus ideais, os seus sonhos, os seus projetos. Principalmente, conheça os outros relacionamentos dessa pessoa, sabe? Como dizia o pessoal aí fora, puxa a capivara. Querido, procura saber, para você não cair aí num golpe, para você não sofrer muitas das vezes, como está acontecendo muito hoje, muito feminicídio. Então conheça com quem você vai se casar, quem você vai pôr dentro da sua casa, principalmente você que já casou, que ficou viúva, ou está sozinha, que você que tem filho. Muito cuidado, sabe? Porque a pessoa que vai casar com você, ela não vai casar só com você, ela vai casar com você e com seus filhos, com a sua família inteira. Então você tem que ter muito cuidado, não é qualquer pessoa que se põe dentro de casa não, amadas, amadinhos de Deus. Você tem que levar em consideração, primeiro, é o seu relacionamento com Deus. Não é o relacionamento primeiro com essa pessoa. Você não se entregue ao primeiro contato físico, sabe? De um namoro, sabe? Já fique ali, namorando, já tá pensando no sexo. Não, amado, não. Pense em Deus. Pense em Deus. O sexo, o que é o sexo? Ele é um ponto máximo de uma intimidade entre duas pessoas. É um envolvimento de duas almas. Você entende? Então isso aí jamais deve acontecer de você ter uma afinidade, uma amizade, antes de um compromisso. Nada disso. Nada disso. Não vale a pena você correr o risco de pecar indo além daquilo que convém. Não vale a pena, sabe? Um namoro, por exemplo, se limite ao que pode ser feito. Se limite. Principalmente quando você não estiver na frente de outras pessoas. Para que, ou na frente de outras pessoas, você não venha causar constrangimento. Tem gente hoje que está namorando de uma tal forma, meu Deus do céu, fica escandalizando o nome do Senhor Jesus. Você pode desfrutar, sim, querido. Você pode desfrutar do sexo. Você pode, apenas você tem que ter o cuidado para não introduzir a relação elementos externos que sejam frutos da pornografia. Cuidado, não venha querer introduzir você agora os casados, vocês que usam de mecanismo de pornografia, de coisas que é feita em pornografia. Cuidado com coisas que eram práticas sodomitas. Irmão, o que é práticas sodomitas? Ah, meu Deus do céu, nós vamos falar sobre esse assunto. Práticas que eram usadas em Sodoma e Gomorra, onde homens tinham relações sexuais com outros homens. Vocês estão sabendo do que eu estou falando, né? Não se rebaixa isso. Não se rebaixa esse tipo de coisa. Não coloque no sexo que Deus fez puro, limpo, para a glória dele. Não faça do seu leito um leito sujo, imundo, impuro. Aleluia! Mas só que no mais, a vontade de Deus é o que, irmã Solange? Que você tenha uma vida sexual plena, limpa, sem condenação. Que você proporcione ao seu cônjuge todo o prazer necessário. E escuta, não existe culpa nisso. No casamento, a ausência de sexo é pecado. Por que, irmã Solange? Porque da mesma forma que a Bíblia proíbe o sexo fora do casamento, da mesma forma, ela ordena que o sexo seja dentro do casamento. Mas, irmã Solange, eu preciso me casar, sim. Jesus falou, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que Jesus quis dizer quando ele falou isso? Que nós temos que nos sujeitar às leis da terra e às leis de Deus. Então, querido, a única exceção é se houver um comum acordo entre o casal para se dedicarem a uma oração, a um jejum. Mas isso é somente por um período, tá? Para você não ter relação sexual com seu cônjuge.
é só por um período. Do contrário, você vai suprir a necessidade um do outro, para que não haja práticas que Deus condena. Desfrutar do prazer e da intimidade sexual com alguém que você ama, sim, dentro de um contexto onde tem a bênção de Deus. Você quer ver um casamento, um relacionamento debaixo da bênção de Deus? Se guarda, se preserva, porque o que começa errado, termina errado. Vai ter consequência lá na frente, sabe? E você, que muitas vezes cobiça o que não é seu, não pega o marido dos outros e depois fica falando que, a bênção que Deus me deu, viu? A bênção nada. Deus, ele tem o melhor para você. Olha o presente que Deus me deu. Não, Deus não deu para você. Você tem que ter muito cuidado com isso. Abra sua visão sobre que Deus, ele não condena o sexo entre casais. Deus, ele não condena. Também existem alguns atos que são condenáveis. Então você não pode deixar o diabo entrar no seu leito. E nem tudo você pode fazer. Como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não se esqueça que antes de agradar o seu marido, você tem que agradar a Deus. Antes de você não vai querer fazer tudo que seu marido quer para segurar ele, não. E isso também serve para os esposos. Porque quem segura marido é Deus. Quem segura casamento é Deus. Eu já vi mulher que fazia de tudo que o marido queria. De tudo. Mulher bonita, linda e maravilhosa. E foi traída. Né? Por quê? Porque não tinha Deus na vida. Então, amado, se calce com Deus. Se calce com Deus. E Deus abençoe vocês, que vocês possam ser alcançados por essa palavra. Já estou me preparando, daqui a pouco eu vou para um congresso levar a palavra de Deus. Oreis por mim, que o Senhor abençoe a tua vida e te guarde. E o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Muito obrigado pela ajuda de vocês nesta obra. Maiores informações você encontra na descrição desse vídeo. Eu espero ter te ajudado. Mande essa live para alguém. Deus abençoe, graça e paz.